foi anunciado o quarto livro de Jogos Vorazes, continuação da consagrada série de livros que também foi adaptada para o cinema, muitas pessoas ficaram empolgadas para descobrir qual seria a nova história sobre o universo distópico criado pela escritora norte-americana Suzanne Collins. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, diferente do que muitas pessoas imaginavam, nós não veríamos uma continuação da já conhecida jornada de Katniss Everdeen, que foi o personagem principal da trilogia anterior dos livros. Na verdade, conheceríamos a adolescência do odiado presidente Snow. A história se passa 10 anos depois da Guerra dos Rebeldes contra a capital, em um cenário no qual existe um esforço grandioso em manter viva a memória da vitória dos eruditos sobre os populares, da elite sobre as minorias, dos dominantes sobre os dominados. A história, sem dúvida, é de longe a mais fraca se compararmos com as narrativas anteriores. Mas eu acredito ser injusto olhar maniqueísta sobre a arte. Na história vemos os meandros, ou melhor, parte deles, que foram responsáveis para que Snow se tornasse aquele personagem tão odiado por nós, que sustentava todas as estruturas dos Jogos Vorazes. Nessa história, não vemos aquele personagem ávido por manter viva aquela lembrança da guerra, da vitória. Muito pelo contrário, vemos alguém lutando também por sobrevivência. A mesma vontade, ironicamente, daqueles que são jogados nas arenas, os tributos. Ele fez de tudo aquilo que estava a seu alcance para manter-se vivo, e manter vivo a sua família. Mas calma, não estou tentando justificar as ações desse presidente Snow, mesmo que ele seja diferente daquele que a gente viu na trilogia anterior. O interessante, ao acompanharmos as escolhas e caminhos seguidos pelo personagem, é justamente como a clássica e já difundida jornada do herói, ou monomito, se desenvolve. Para quem não sabe, Jornada do Herói é um conceito de narrativa presente em várias histórias através do tempo. O termo foi cunhado pelo antropólogo Joseph Campbell, que, por intermédio de estudos, encontrou siglos que representam, simultaneamente, as várias fases de uma mesma história. E essas semelhanças são encontradas em várias narrativas. Não vou entrar no detalhe. Se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo que você faça a leitura do livro, do próprio Joseph Campbell, ou nesse vídeo super didático e completo que está linkado no card. O mais interessante que conseguimos observar é como Snow foi produto do meio em que ele vivia. E isso diz muito sobre nós e sobre nossa sociedade. Bom, deixando Snow de lado e embarcando em Moonlight, um filme de drama estadunidense de 2016 dirigido por Barry Jenkins, vencedor do Oscar de melhor filme, acompanhamos a vida de Chiron em 3 etapas: infância, adolescência e idade adulta, explorando as dificuldades que ele enfrenta no processo de reconhecimento de sua própria identidade e sexualidade, e o abuso físico e emocional que recebe ao longo dessas transformações. Eu não estou aplicando e nem faz sentido o ideário de Freire sobre o desejo de ser opressor por parte do oprimido nessa narrativa aqui de Moonlight. Mas eu gostaria de levantar um ponto. Nessa jornada vemos a doçura de um menino se transformar na raiva e no ódio, e depois, quando adulto, ele se torna tudo aquilo que ele não queria ser. Little, Chiron e Black são a mesma pessoa? Bom, essa resposta poderia ser sim, pois somos diferentes a cada mínimo instante de existência, de vida, mas há algo que pode responder, ou melhor, tentar responder essa inquietação. O paradoxo do navio de Teseu, proposto pelo filósofo Plutarco, é um conto a respeito do navio de Teseu, que foi responsável por levar atenienses para o Minotauro e por isso virou uma espécie de monumento. E como objeto de reverenciamento, foi sempre mantido em bom estado, substituindo-se as madeiras que iam apodrecendo por novas. Até que um dia um forasteiro pediu que fosse levado até o verdadeiro navio de Teseu, e surgiu a dúvida sobre qual seria o autêntico, o do porto ou os pedaços substituídos e guardados no armazém. Thomas Hobbes foi o filósofo que foi além e afirmou que não seria possível responder ambos, porque um barco não pode simplesmente se transformar em 2, mas há algo no meio disso tudo que pode ser considerado um só. A essência do navio. O navio foi e sempre será um navio de Teseu, mesmo que todas as peças fossem substituídas. Afinal, assim como a natureza que se renova a cada primavera e o amanhecer que traz um novo dia, a substância,
a função, essa essência de existência continua existindo. A essência, no caso do Chiron, era o amor. Algo que perpassa o tempo, a distância e as circunstâncias. É o mesmo amor que fez doutora Amélia, de Interstellar, dizer isso aqui. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand it yet. Amor é a força mais transformadora da vida, responsável por nos deixar ansiosos com aquela alegria leve e espontânea, a força de enfrentar tudo por sua existência, o aconchego do peito. Quando o amor vai, geralmente vem a tristeza, o aperto, a sensação do longe de casa. O amor transforma, o amor muda, porém muita gente tem medo de mudar, principalmente pelo amor. Pois mudar pelo amor é ser vulnerável, é abrir-se, deixar o lado mais lindo, mais feio da sua existência se externar. Que muitas vezes não é tão feio assim, né? Afinal, a gente se julga demais. Nesse sentido, a comunicação não violenta nasce com o anseio de transformar o mundo a cada conversa. Por intermédio de um processo de pesquisa contínua, desenvolvido por Marshall Rosenberg e uma equipe internacional de colegas, a comunicação não violenta apoia o estabelecimento de relações de parceria e cooperação, com o poder que essa prática tem de construir relações a partir da colaboração e conexão humana. Essa ilustração de uma árvore, compartilhada pelo pessoal da Connect, que são especialistas em comunicação não violenta, nos ajuda a entender melhor o que é essa nova proposta de comunicação. A raiz da comunicação não violenta é a autoempatia, perceber e nomear o que é importante para mim, quais são os meus sentimentos e necessidades. É aprender a se escutar e se acolher. Essa postura nutre todas as outras porque reconheço que é meu. Dessa maneira eu me responsabilizo e paro de projetar no outro, culpar, reclamar, julgar, etc. Além disso, abro espaço interno para poder escutar outra pessoa, além das histórias que eu conto na minha cabeça. Daí vem um galho muito importante dessa árvore, que é escutar o que é importante para o outro. A minha intenção da comunicação não violenta é a conexão. Assim, eu ofereço a outra pessoa a minha presença. Por isso é importante primeiro diminuir o volume das histórias da minha cabeça. Coloco minha atenção para pesquisar quais são os sentimentos e necessidades desse outro. Esse conjunto de atitudes desse galho é a empatia. Por fim, depois de percorrer a autoempatia e escutar o outro, eu me expresso com autenticidade. Faço o exercício de comunicar aquilo que é importante para mim, me autorresponsabilizando pelos meus sentimentos e necessidades. É a fala conectada com o coração em que expressa minha vulnerabilidade. Encaro o desafio de compartilhar a minha humanidade com a intenção de aumentar a chance do outro compartilhar também seu coração comigo. Essa árvore rende frutos de conexão e amor. Essas são as sementes que todos nós deveríamos plantar. É um cultivo constante, como o jardineiro que todos os dias observa suas plantas, cutuca a terra, rega as sementes. Fazemos o mesmo processo de cuidado com a gente mesmo e com o outro. Portanto, que tal, através do nosso comunicar, começarmos a demonstrar esse sentimento tão benéfico que é o amor? E se todo mundo tentasse olhar o outro sem julgar? Se disséssemos mais palavras de afeto e carinho? E se fôssemos mais amigáveis com o outro? Afinal, não sabemos qual o fardo que cada um carrega, não é verdade? Nossa jornada pode até parecer solitária, mas veja bem, nesse momento por qual estamos passando, as suas ações podem reverberar na vida de alguém. E como comunicar é uma ação também, está na hora de você se autopoliciar, analisando tudo o que diz para o outro e para si mesmo. Se cada um fizesse sua parte nesse comunicar não violento, seria quase impossível a existência de um presidente Snow entre nós.